soltou. E Já dá pra soltei. fazer isso aqui no Brasil? Não, sei lá, você ser aqui, mas é tão profissional, tem tanta demanda quanto lá fora? Olha, eu não conheço o mercado do Brasil, né? Existem profissionais excelentíssimos, cursos ótimos. Eu nunca fiz os cursos do Brasil, meus cursos foram todos lá. Mas já muitos colegas de trabalho falam muito bem de certas instituições. Eu acho que tem a PUC do Rio, que oferece um curso de intérprete. E de tradutor também. Porque o tradutor é o escrito, né? O intérprete é falado. Essa era a minha dúvida. Qual que era... Mas muitas pessoas falam, chama o tradutor. Sim. Poucos sabem que é intérprete. Então a gente entende. Os intérpretes que falam, eu sou intérprete. Você Mas corrige Mas você assim? não é tradutora. Olha, eu traduzo documentos, eu traduzo até um certo ponto, né? Porque eu acho que tradução pode ser um pouco, tá vendo? Um pouco mais complexa. Eu prefiro me abster um pouco de traduções complicadas, tanto porque também é um pouco de conflito do meu trabalho, do que eu faço. É muita coisa, a gente precisa se especificar, né? Eu consigo traduzir sim, mas chega num ponto que a gente já começa a misturar um pouco algumas habilidades e eu faço muita coisa ao mesmo tempo, né? Então acho que o cérebro precisa de um break. Você consegue escrever tão rápido quanto você fala? Se fosse para ser invertido, porque tem, sei lá, numa audiência, tem alguém que você está fazendo uma tradução em tempo real e aí você tem até uma quantidade de palavras por minuto, só que imagina que você tem que transcrever, enquanto alguém está trabalhando, você também escreve. Você consegue ser tão rápida quanto? O intérprete não faz transcrição, o intérprete só fala. A transcrição é Fui feita... meio burraldo então nessa. Não, porque é uma dinâmica que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas desconhecem. Realmente, legal saber. o intérprete no judiciário, no tribunal, eu estou falando do imigratório, tá? Porque daí do Estado já é um outro protocolo, tá? Já existe uma outra ali, uma outra rotina que é feita e realmente eu não posso falar com muita propriedade, porque eu não tenho essa experiência. No imigratório, nós interpretamos, nós somos gravados e nós repetimos o que falamos. Se, por acaso, houver a necessidade de fazer um sight translation, que é um texto que eles entregam para o intérprete e o intérprete lê o texto em outro idioma em voz alta. Nós fazemos, mas isso não acontece com frequência. Tanto porque o intérprete não tem contato direto com o respondente, com o inquirido. Eu consigo escrever anotações para facilitar a minha interpretação. No caso, se for um depoimento prolongado, rico em detalhes, são coisas super importantes para a gente não esquecer, porque está nos autos também. Talvez o advogado fale português também, talvez talvez todo mundo fale português, juiz, o advogado, e vocês só estão ali falando inglês porque tá lá. Espanhol, mas pode existir ali um fato de questionamento, até a contagem de palavras, porque é muito específico, né? Então não dá para, então as minhas anotações são rápidas, mas eu não redijo, não faço transcrições. Já no médico, como eu interpretava remoto, baseava simplesmente no som, e eu não tinha nenhuma ideia visual do que estava acontecendo, eu precisava fazer transcrição, que eram as minhas anotações, para mim. Porque eu não tinha nenhum tipo de ideia. Fisioterapia, vai aqui, vai ali, agacha aqui. Imagina você escutando isso, você não sabe o que eles estão fazendo. Outra coisa. Eles fazem isso com 5 outros fisioterapeutas, dando outras diretrizes para o paciente. Às vezes tem outros intérpretes. Então, a poluição auditiva era assim, absurda. Poluição sonora. Sonora. Obrigada pela correção para a intérprete. E quando havia também ligações para consultas para o paciente está no mercado e está falando com o médico, puxando o carrinho do mercado. E durante a pandemia era muito comum isso. Você escutava assim, buzina.
aspirador, Aspirador de pó, muita gente cachorro. limpa a casa, você tá ligando, a intérprete fala, por favor, a senhora pode desligar Você fala? Às vezes precisava pedir, né? Com licença, doutora, a intérprete não consegue ouvir. Se a intérprete não ouve, a intérprete não consegue interpretar. Mas é fato, você não ouve, você não interpreta, você não entende, né? Então, isso era muito constante. Entendi. Cara, deve ser engraçado, porque imagina, dá pra você desligar essa porra desse aspirador? E qual que foi a interpretação mais complexa que você teve envolvendo idiomas diferentes? Né? Que nem o Neto falou assim, eu tava lá em Israel, então, sei lá, teve mais de o idioma X pro inglês, do inglês pro português. Irã. Nunca fui pra Israel. Irã, Israel. Os encounters, né? Porque na área médica nós chamamos de encounters, né? Quando eu estou interpretando um encounter, é geralmente inglês e português. Muitas vezes, em outros lugares, outros contextos, eles chamam uma intérprete de português do Brasil para interpretar um paciente, alguém de Portugal. Existem complexidades no idioma, o uso das mesmas palavras com significados diferentes. Então, geralmente, eu recuso esse tipo de interpretação. Como que eu recuso? A intérprete tem o dialeto do Brasil e a intérprete não se sente confortável interpretando porque pode comprometer ali aquela consulta. A intérprete pode cometer algum equívoco, algum erro de interpretação, da tradução, da conversão do ponto, que não é o que o paciente está querendo dizer, e falar uma coisa completamente diferente. Aconteceu isso uma vez comigo, muito tempo atrás, não foi no hospital. Eu fiz uma visita com uma enfermeira em uma das pacientes dela. Essa foi um seguro médico, que na verdade, para que eu fazer prestação de serviço. E foi quando eu aprendi a minha lição. Eu não lembro exato, mas ela estava falando de pressão alta e usou uma palavra completamente diferente que não indicava pressão alta. E ela era do Açores, das ilhas, uma senhora. Então, mas assim, como foi uma coisa mais tranquila, mais relaxada, eu tive o espaço para falar, não, em português a gente não fala assim. Né? Então, é um pouquinho, ao meu ver, é um território minado, delicado, né? Uhum. Como a intérprete fala português, ela é de Cabo Verde. Ele entende português do Brasil muito bem, mas eu não entendo o dialeto deles. Uhum. Né? E isso é uma loucura, né? Porque eu tenho falado muito da Lúlia aqui. A Lúlia, minha ex-mulher, é argentina, mãe das meninas, né, das minhas filhas. E eu lembro que quando só que ela fala português muito bem, ela está há muitos anos, ela quase não tem sotaque. Você percebe que tem alguma coisinha assim, mas é muito pouco. E uma vez a gente estava no cinema, na fila do cinema, foi quando eu descobri que argentinos têm mais dificuldade para entender o que a gente fala em português do que a gente para entender. Essa coisa não é simétrica, né? Uma língua não é simétrica a outra. Tipo, eu entendo você, consequentemente você me entende também. A gente tava na fila e a Luli fez assim: mira que gordo que é esse boludo aí adelante. Eu falei: shh. Ela falou assim: que? Tô falando em castelhano. Eu falei: e daí? Todo mundo entende o que você tá falando, entendeu? Sim. Então é engraçado isso. Às vezes o cara é do Açores, ele pode entender você, mas você não entende ele. Exato. Mas é complicado, né? Porque quando você não tá entendendo e precisa interpretar, ixi. O que a gente faz? Tá? No meio da consulta, no meio de uma audiência. Então, geralmente o protocolo é avisar, olha, o dialeto é outro, podemos prosseguir, porém, a margem de erro é grande. Uhum. Gostaria de proceder ou... Você já foi trocada alguma vez, assim? Tipo, então não. Então Já, muitas vezes. Isso não é Entendi. questão de... a questão de realmente protocolo não é um mesmo. problema, não é um problema, é uma situação Não, mas normal. Trocado, assim, quando nós somos contratados, eu acho que eu estou entendendo a natureza da pergunta, quando o intérprete é contratado, interpretando ou não, a contratação foi feita. Não, sim, foi Não, feito. a pergunta é mais do tipo de ser substituída, né? Não pela parte financeira, né? Sim, mas na verdade se a gente não está sentindo firmeza, né? Vamos falar o português assim bem, se a gente não está sentindo firmeza realmente que dá para fazer o trabalho correto, porque na verdade a gente precisa ser o mais específico possível. Você tem que passar realmente o trabalho para quem
é capacitado e consegue, tem noção da terminologia, porque a extensão daquele diálogo a gente não sabe até que ponto vai chegar, né? Então é complicado. E, por exemplo, quando você é contratada, escalada ou solicitada, né? Em paralelo, tem alguém que fica de backup? Porque vamos supor, a audiência é amanhã. Ocorre um imprevisto, você não consegue ir comparecer. E aí? Isso não acontece. Isso não acontece. Não pode Não. Comigo não acontece. Não, mas não tô falando você. Eu quero dizer o seguinte: aconteceu um problema pessoal. Assim, não é uma. Sei lá, você caiu, aconteceu alguma coisa acidente, que um acidente que não é acordei indisposto, não vou interpretar, é algo que não tem como comparecer. Existe alguém que chega por backup ou a audiência ou tudo é cancelado? Bom, geralmente, o coordenador, por isso que nós recebemos as nossas solicitações, né, e nós, com uma certa antecedência, existem solicitações de emergência, né, ou de urgência, a critério de urgência, às vezes eu recebo à noite, nós precisamos amanhã cedo. Você tem disponibilidade? Mas nós nunca sabemos a natureza da urgência, se foi um cancelamento ou não. Quem cancelou é bom ter uma boa explicação. Porque na verdade, quando o profissional se compromete a pegar, né, o trabalho, o assignment, né, ele está envolvendo muitas pecinhas aí, né, desse tabuleiro. Né? Então, afeta, é um efeito dominó. Né? Então, geralmente, seria bom eles terem um backup, mas existem épocas que eles não têm intérprete suficiente para cobrir a demanda. Porque também no judiciário incorpora várias coisas, né? Tem deposições, depoimentos, escritório de advogado, de um seguro médico. Também, às vezes, não é pertinente somente no judiciário. Né? Existem... E a penalização é como? Sei lá, por exemplo, as pessoas faltam, elas erram, como que isso daí é? Nós não temos penalização. Existe lá uma quebra de contrato, dependendo do contexto, lógico, se houver um acidente, notifica. Eu não, se realmente for uma falha humana, eu acho que todo mundo, né, entra num acordo ali. Mas existe cláusulas ali no contrato. Mas eu desconheço se já foi aplicada, mas existe uma cláusula, então tem um risco ali. Existe o risco, né? Mas talvez de ressarcir. Nasceu o bebê, ela foi lá, pegou no colo e deixou cair. Mas muitas vezes o intérprete... Lá no contrato. Não pode deixar o bebê cair. Não pode deixar o bebê cair. Mas o intérprete, dependendo do lugar, né, do contrato e do contratante, precisa ter um respaldo, até ter um seguro de liability, então de responsabilidade, né, para sua interpretação, se você interpretar errado. Legal.